ano, vamos para a nossa revisão de geografia. Eu espero que vocês estejam bem, certo? A nossa prova de geografia vai ter 15 questões, bem simples, algumas de responder, algumas não, mas eu acho que vocês vão se dar muito bem. Então a gente vai iniciar, né, com um relevo do Brasil, certo, gente? Então a gente sabe que o relevo brasileiro, ele tem, né, geralmente, né, a maioria das formas de relevo do Brasil é os planaltos, as depressões e as planícies. Sendo que os planaltos, eles são uma forma de relevo levemente ondulada, né, com altitude variável acima de 200 metros. A depressão são formas de relevo com altitudes mais baixas, que têm áreas em seu entorno. E as planícies, eles são terrenos planos, né, com altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. Então, no Brasil, a gente tem as formas de relevo planalto, planície e depressão. Aí, nós vamos para a hidrografia do Brasil. Nós aprendemos que os rios do Brasil, eles podem ser rios de planalto ou os rios de planície, rios perenes ou rios temporários. E o que são rios, né, de planalto? São aqueles rios que eles percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou queda d'água. Já os rios de planície não, eles percorrem terrenos, né, com poucos desníveis, a água ela flui mais lentamente, né, e são favoráveis à navegação. Os rios perenes ou os rios permanentes são aqueles rios que mesmo no período da estiagem não vai secar, ele vai ter uma profundidade assim adequada. Já os rios temporários não. Os rios temporários são aqueles rios que possuem, que na época da seca eles secam completamente, só volta a encher na época das chuvas, tá? E nós utilizamos os rios para diversas coisas, para a criação animal, para o abastecimento das nossas casas, né, para o uso industrial e também, né, para gerar energia elétrica. E aí gera energia elétrica através das usinas hidrelétricas, né? Por exemplo, nós temos a usina de Itaipu, né, que é uma usina binacional, que é uma usina que está presente tanto no Paraguai quanto no Brasil, certo? Só que, infelizmente, gente, apesar de todos esses benefícios que os rios eles trazem para nós, infelizmente, acabamos contribuindo com a degradação dessas águas, né? Com os poluentes, com o assoreamento, com as barragens, com as substâncias tóxicas, com os derramamentos de óleo e também, né, através do lixo. E aí, gente, nós temos dois casos bem assim, tragédias mesmo, que a gente pode dizer, né, na questão da tragédia de Mariana e também da tragédia de Brumadinho, que aconteceu a mesma coisa, né, que houve o rompimento da barragem, onde vários detritos que estavam lá acabou fazendo, né, destruindo essas duas cidades, e além de destruir essas cidades, acabou contribuindo também com a morte dos rios, né? O rio também não serve mais para pescar, o rio não serve mais para abastecer as casas, porque o rio virou o quê? Um rio de lama, cheio de substâncias tóxicas que ninguém vai poder utilizar. E além disso, gente, todos esses problemas, todas essas ações indevidas, além de contribuir com a poluição, que o rio não vai mais existir, também acaba influenciando negativamente a vida das pessoas. Porque as pessoas, por exemplo, que viviam daquele rio, né, que utilizavam para pescar, para suas famílias, para abastecer as suas casas, ele não vai mais utilizar, porque o rio está impróprio. Aí, deixa eu ver mais aqui.
iremos agora para o clima, né? Nós temos diversos tipos de clima no Brasil. Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima semiárido, o clima tropical úmido, o clima tropical típico e o clima subtropical. Cada um desses climas, né, ele abrange uma região do Brasil e ele contribui também para as formações vegetais que há no Brasil, certo? Eles possuem características bem distintas, certo? Uns são mais úmidos, outros não são tão úmidos, né? Uns apresentam mais chuvas, outros mais seco. Então, por exemplo, o clima equatorial ele apresenta o quê? Ele apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, né? Então, a temperatura é bem quente todo o ano, né? Durante o ano todinho. Mas também tem chuvas, muitas chuvas, influenciadas pela presença da floresta amazônica. Por quê? Porque você sabe que a floresta amazônica tem muitas árvores. Então, acaba contribuindo também com a abundância das chuvas que tem lá. E as chuvas, elas são menos intensas nos meses de agosto e setembro, né? Que é onde vivencia mais o período de seca. Já o clima semiárido, que pega ali uma porção do Nordeste, são temperaturas elevadas durante todo o ano, né? As temperaturas são bem quentes, a gente sabe disso. As chuvas, elas são escassas, né? Não tem tanta chuva quanto nas outras regiões do país. Chove, mas lá é diferente, né, das outras regiões. E são irregularmente distribuídas. Onde precisa chover, geralmente não chove. E onde não precisa, né, chove. Então, é basicamente isso que acontece no clima semiárido, né? Já o clima tropical úmido, as temperaturas também são elevadas. As chuvas, elas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, tem sim um período que chove bastante. Então, as pessoas já se preparam para essa chuva. Ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. E a gente observa que o clima tropical úmido, ele vem o quê? Ele pega a faixa litorânea do Brasil, né? Onde tem praia, onde está lá o oceano, perto do oceano. Já o clima tropical típico são aqueles que apresentam temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro e com duas estações bem definidas. Uma seca, que é de maio a setembro, e outra chuvosa, que é de outubro a abril. Então, apresenta a seca, onde não chove, e a chuva, né, que vai chover, que realmente o tempo não vai ser tão seco. E o clima subtropical são aqueles que têm temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 graus Celsius. Aí a gente vê a questão, né, da região sul, que pode haver geadas, né, pode ter neve, um pouquinho de neve, precipitação, chuvas com granizo, né, onde a gente observa. E a gente observa também, gente, que essa questão do clima, né, das temperaturas elevadas e não elevadas é de acordo com as zonas de iluminação da Terra. Como assim, tia? Onde recebe maior incidência, né, de luz solar. E a gente observa que a região sul, ela se encontra na zona temperada. Ela não vai receber tanta luz solar como a zona tropical. Então é por isso que tem também essa questão das temperaturas serem mais baixas. E como nós vivenciamos, né, esses diferentes tipos de clima, isso acaba também influenciando nas nossas vidas. Então, se a temperatura é mais quente, então a gente costuma usar mais roupas mais leves, né? Costumávamos ir mais à praia, né? Tínhamos a questão, como é mais quente, de tomar mais banho durante o dia, né? E não se importar se a água está fria, se está quente. Então, já onde temos climas que são mais frios, né? A temperatura é mais baixa, as pessoas costumam utilizar mais casaco, mais agasalhos, né? Costumam tomar banho com água quente, certo? Não costuma ir tanto à praia, porque você vai à praia com roupas, né, mais curtas, né, para curtir o sol.
se você está numa temperatura fria, você não vai curtir o sol. Se está morrendo de frio, você vai tirar a roupa? Não vai, né? E esse clima, ele acaba também interferindo na vegetação do Brasil. A gente tem as principais e tem algumas, né, que compõem essas principais. Então, nós temos a floresta amazônica, nós temos a Mata Atlântica, nós temos o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os pampas ou campos, né? Deixa eu só ver aqui. Então, por exemplo, a floresta, né, a Mata Atlântica, ou chamada de floresta tropical, ela apresenta uma ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção leste do país, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Essa semana, gente, claro que não é na semana que vocês estão assistindo esse vídeo, eu vi que 7% da floresta, de 100%, né? Só tem 7% da floresta da Mata Atlântica. Ou seja, a Mata Atlântica, ela foi muito devastada, né? Desde a época da colonização, né, do Brasil. Então, ela vem sendo explorada e isso acaba contribuindo, né, com a questão, né, contribuindo também com a situação, né? Vai chegar uma hora, um momento que não vai ter mais Mata Atlântica. As matas do Cocai, gente, ela é uma formação na qual predominam dois tipos de palmeira, né? Que é a carnaúba e o babaçu. E geralmente as pessoas extraem, né, dessas árvores para ter o sustento, né? Elas usam, né, a questão do extrativismo. O cerrado, ele apresenta árvores em geral de meio porte, com cascas grossas, galhos e troncos retorcidos, galhos tortos. Também é composto por gramíneas e arbustos. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há duas estações bem definidas, a seca e a chuvosa. O Pantanal, que a gente está vendo aí, né, que vem sofrendo com as queimadas, os animais que vivem no Pantanal também estão vendo, né, essa tragédia, estão sofrendo com isso. Eles são compostos por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, né? Então, várias formações vegetais, ele tem vários pedacinhos, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, do Cerrado e da Caatinga. E desenvolve-se em uma extensa área de planícies entre os estados do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e que está vivenciando uma época de seca bem cruel. A Caatinga é a formação vegetal composta por espécies de plantas adaptadas à falta d'água, até porque a gente sabe, né, que onde ela predomina, que é no Nordeste, a gente tem épocas muito grandes de seca, então ela tem que se adaptar realmente a essa questão da seca, né? Os cactos, eles têm água dentro, então eles não precisam ter esse negócio de estar todo o tempo colocando água neles. Já a floresta amazônica, né, gente, que é onde apresenta a maior biodiversidade do mundo, certo? Tanto de árvores, quanto da questão de espécies, né, de animais mesmo. É uma biodiversidade muito grande, muito rica. Infelizmente, a gente acaba contribuindo com a devastação, né, dessa formação vegetativa. A mata de araucária, ela é uma formação vegetal em que predomina a araquária, também conhecida como pinheiro do Pará. Ele se desenvolve nos estados da região sul do país e em áreas de maior altitude, ou seja, em lugares mais altos, certo? Já o campos ou pampas são formados sobretudo por gramíneas, ou seja, uma vegetação mais rasteiras. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios. E a vegetação litorânea, né, que é mais um mangue, certo, gente? Se eu não me engano, tem uma questão... Ó, aí onde é que a gente encontra no mangue, né?
mais o que? A questão dos caranguejos, dos siris, certo? Então, se eu perguntar lá para vocês qual é a vegetação típica que se desenvolve no litoral brasileiro, onde o principal espécie encontrada é o caranguejo, você disse que é o quê? Que é o mangue, ou vegetação litorânea, mas lá vai ter mangue, então você vai colocar mangue, tá? E aí, gente, o homem ele acaba destruindo, né, essas vegetações brasileiras de diversas formas, devastando, desmatando, né, com queimadas. A Amazônia ela vem sofrendo com desmatamento, né, estão extraindo a madeira dela e acaba contribuindo para a extinção de diversas espécies, né? Quando tem lá o desmatamento das castanheiras, que é a principal fonte e abrigo das araras azuis, as araras azuis acabam também contribuindo com a extinção dessa espécie, que está bem próxima, se a gente não cuidar, então, se a gente não abrir os olhos. Cabe o governo também, né, encurtar mais essas leis, né, mas isso aí fica um assunto para outra coisa, tá? Então, basicamente é isso, gente, a prova. Elas têm 15 questões, dentre essas 15, tem algumas de resposta, certo? As de resposta geralmente tem um texto, você vai ler o texto e vai responder. Aí, por exemplo, vocês já sabem, né, a questão do mangue e a questão também, por exemplo, se eu perguntasse qual é a formação vegetativa que predomina no Ceará, você ia dizer que era o quê? A caatinga, né? Certo, gente? Então, assim, é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês se deem bem, tirem notas boas, um abraço e um beijo e até a próxima.